Olá, caros cursistas! É um prazer estar aqui com vocês. Sou a professora Dielen Librelon e trabalharei com vocês a disciplina Informática Aplicada à Educação, na qual discutiremos o potencial do mundo dos computadores no processo de aprendizagem. Mas antes, é preciso dizer que a presença de vocês é muito importante para nós, que estamos felizes por tê-los conosco. Queremos proporcionar o que há de melhor para cada um de vocês e estamos certos que com seu empenho e participação, todos os objetivos serão alcançados. Nesta aula, seremos mais que professor e aluno. Seremos parceiros, amigos, colaboradores na incrível jornada em busca de novos conhecimentos. Pois bem, o nosso conteúdo será dividido em duas partes. Na primeira, vamos tratar da informática educativa como mais um importante recurso pedagógico em nosso ambiente de trabalho e, para isso, conheceremos a história da implantação da informática educativa no Brasil, as empresas e os órgãos envolvidos. Conversaremos também sobre a utilização do computador na escola, introduzindo técnicas que enriquecerão a prática pedagógica. E numa segunda aula, então, nós trabalharemos a unidade 3, 4 e 5 do caderno didático. Falaremos do seu importante papel como funcionário de escola, como técnico em multimeio didáticos e da necessidade de capacitação e formação continuada. Discutiremos ainda os aspectos positivos e negativos do uso da rede mundial de computadores no processo de ensino-aprendizagem. E, por fim, falaremos sobre as redes sociais. Saberemos um pouco a respeito dessas redes no Brasil e no mundo, para então estudar o seu uso na educação como mais uma ferramenta do processo de ensino-aprendizagem. Estão prontos? Então, vamos começar. Agora veremos um breve histórico de como se deu o início da informática na educação em nosso país. Há relatos do uso de computadores na área de educação desde os anos 60. Foi quando aconteceu a primeira experiência educacional na área da física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os registros indicam que essa universidade foi a pioneira na utilização do computador em atividades acadêmicas, por meio do Departamento de Cálculo Científico, criado em 1966, o qual deu origem ao Núcleo de Computação Eletrônica. Nessa mesma época, o Brasil iniciava os seus primeiros passos em busca de um caminho próprio para a informatização de sua sociedade, fundamentando na crença de que tecnologia não se compra, mas é criada e construída por pessoas. Vejamos. Buscava-se construir uma base que garantisse uma real capacitação nacional nas atividades de informática, em benefício do desenvolvimento social, político, tecnológico e econômico da sociedade brasileira. Uma capacitação que garantisse autonomia tecnológica, tendo como base a preservação da soberania nacional. Em 1975, um grupo de pesquisadores da Unicamp escreveu um documento chamado Introdução de Computadores nas Escolas de Segundo Grau, financiado por entidades governamentais. Já na década de 80, a própria Unicamp incorporou junto aos seus programas de pesquisa e pós-graduação várias propostas e recursos. Um deles é o EduCom, surgindo daí métodos, técnicas, softwares educacionais. A partir de então, novas experiências utilizando a potencialidade do computador como uma linguagem logo surgiu em várias universidades. Trabalhos foram desenvolvidos prioritariamente com crianças de escola pública que apresentavam dificuldade de aprendizagem de leitura, escrita e cálculo, procurando compreender o raciocínio lógico, matemático dessas crianças e as possibilidades de intervenção como forma de promover a sua aprendizagem autônoma. Nas próximas décadas, o Ministério de Educação e Cultura, o MEC, começa também a se preocupar com o uso de programas que associassem a educação e a informática. Nesse contexto, podemos citar um evento importante que foi realizado em 1987, na Universidade de Brasília, o primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação, que contou com a participação de especialistas nacionais e internacionais, constituindo-se no primeiro fórum a pesquisar o uso de computador como ferramenta auxiliar do processo de ensino-aprendizagem. Desse seminário, surgiram várias recomendações norteadoras do movimento e que continuaram influenciando a condução das políticas públicas na área.
Na busca de maior garantia de segurança e desenvolvimento da nação, o Brasil estabeleceu políticas públicas voltadas para a construção de uma indústria própria. Entre as recomendações, destacavam-se aquelas relacionadas à importância de que as atividades de informática na educação fossem balizadas por valores culturais, sociopolíticos e pedagógicos da realidade brasileira, bem como a necessidade do prevalecimento da questão pedagógica sobre as questões tecnológicas dos planejamentos de ações. O computador foi reconhecido como meio de ampliação das funções do professor e jamais como ferramenta para substituí-lo. Então, meus caros alunos, o governo brasileiro, por meio de suas políticas, como medida protetora, deu origem a alguns órgãos. Observem. Em 1972, foi criada a CAPRE, Comissão de Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico, órgão governamental cujo objetivo inicial era promover o uso mais eficiente dos computadores na administração pública e traçar uma política tecnológica para a área de informática. Também foi criado, em 1979, a SEI, Secretaria Especial de Informática, após ampla reestruturação dos órgãos governamentais responsáveis pelo setor de informática, a Digibras, empresa digital brasileira, e a própria SEI, que é a Secretaria Especial de Informática. Nasceu então um órgão executivo do Conselho de Segurança Nacional da Presidência da República. A CAPRE então foi substituída pela SEI na formulação da Política Nacional de Informática. Com a criação da SEI, que é a Secretaria Especial de Informática, que era responsável pela coordenação e pela execução da Política Nacional de Informática, buscou-se fomentar e estimular a informatização na sociedade brasileira, voltada para a capacitação científica e tecnológica, capaz de promover a autonomia nacional. Era baseada em diretrizes e princípios fundamentados na realidade brasileira e decorrente das atividades de pesquisa e da consolidação da indústria nacional. Em 1981, foi divulgado o documento Subsídios para a Implantação do Programa Nacional de Informática na Educação, que apresentou o primeiro modelo de funcionamento de um futuro sistema de informática na educação brasileira. Esse documento recomendava que as iniciativas nacionais deveriam estar centradas nas universidades e não diretamente nas secretarias de educação. Buscava-se a criação de centros formadores de recursos humanos qualificados, capazes de superar desafios presentes e futuros nos centros pilotos. No ano seguinte, o MEC assumiu o compromisso para a criação de instrumentos e mecanismos necessários que possibilitassem o desenvolvimento de estudos e implementação de projetos que permitissem o desenvolvimento das primeiras investigações na área da informática educativa. Para isso, o MEC, a SEI e o CNPq promoveram nesse mesmo ano, na Bahia, o segundo Seminário Nacional de Informática na Educação. A partir desse encontro foram lançados alguns projetos piloto e importantes recomendações norteadoras da política de informática na educação. Dentre elas, a necessidade de que a presença do computador na escola fosse encarada como um recurso auxiliar ao processo educacional e jamais como fim em si mesmo. Para tanto, foi proposta a ideia de que o computador deveria auxiliar o desenvolvimento da inteligência do aluno, bem como possibilitar o desenvolvimento de habilidades intelectuais e específicas requeridas por diferentes conteúdos. Recomendou-se ainda que suas aplicações não deveriam se restringir ao segundo grau, de acordo com a proposta inicial do governo federal, mas que procurassem atender a outros graus de modalidade de ensino, acentuando a necessidade do caráter interdisciplinar que deveria existir nas equipes dos centros piloto, como condição importante para garantir a abordagem adequada e o sucesso dessa pesquisa. Veja bem, o documento Projeto Educom consubstanciou uma proposta interdisciplinar voltada para a implantação experimental de centros piloto como infraestrutura relevante para o desenvolvimento de pesquisas, objetivando, no caso, capacitação nacional e coleta de subsídios para uma futura política setorial. Vamos observar um pouco o que seria o Projeto Educom. O Projeto Educom é um documento histórico que deu origem tanto ao trabalho de pesquisa sobre o uso de logo nas escolas públicas, quanto ao trabalho de pesquisa realizado no NIED.
O artigo faz um apanhado geral do trabalho realizado na Unicamp na área do uso de informática na educação. Apresenta os objetivos da proposta, a metodologia e a justificativa para a presente proposta e o pessoal envolvido no trabalho. Várias foram as metas desse projeto, entre elas, desenvolver a pesquisa do uso educacional da informática e levar os computadores às escolas públicas. Ficou um pouco confuso? Não se preocupe! A qualquer hora, você poderá rever esta aula e estes conceitos no AVA, além de poder consultar sempre o seu caderno didático. Então vamos lá! Outra diretriz relevante foi o planejamento participativo na organização, na realização e também na avaliação das experiências de informática na educação no Brasil, que eram feitas pela uma comunidade técnico-científica nacional, professores e uma equipe técnica administrativa. Em janeiro de 1983, foi criada, no âmbito da SEI, uma comissão especial chamada de Informática na Educação. Ela tinha como finalidade, entre outros aspectos, propor orientação básica da política de utilização das tecnologias de informação no processo de ensino-aprendizagem, além de apoiar a implantação de centros pilotos. Vocês recordam que os centros piloto eram centros formadores de recursos humanos qualificados para atuar na área de informática, certo? Pois bem, a partir desse momento, o MEC assumiu a liderança do processo de informatização da educação brasileira, procurando organizar-se para o cumprimento de novas obrigações. Um dos argumentos utilizados para a transferência do projeto Educom para o MEC era o de que a informática na educação tratava de questões de natureza pedagógica relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, envolvendo escolas públicas brasileiras e universidades na busca de subsídios para uma futura política para o setor educacional. Pesava também nessa decisão a questão financeira, pois apesar do acordo firmado entre os organismos governamentais e o próprio estímulo para a implantação do projeto ter originado na própria SEI, essa secretaria não havia previsto no seu orçamento um montante de recursos capazes de dar a devida sustentação financeira para esse projeto. Assim, coube ao Ministério da Educação, apesar de inúmeras dificuldades, garantir a sua operacionalização. Vejamos a cronologia da informática educativa no Brasil. As primeiras recomendações sobre o uso de computadores no processo de ensino-aprendizagem foram estabelecidas no primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação. No ano seguinte, no segundo seminário houve a reestruturação de projetos pilotos e a recomendação de que a informática educativa deveria atender várias modalidades de ensino. Em 1983, é lançado o Educom, projeto que visava o desenvolvimento de pesquisas e capacitação de recursos humanos para o uso da informática nas escolas. Em março de 1983, foi criado pelo MEC o Centro de Informática Educativa, o CENIFOR. Coube ao CENIFOR a responsabilidade pela implementação, pela coordenação, pela supervisão técnica do projeto Educom. Em 1984, foram firmados os primeiros convênios para o início das atividades de implantação dos centros piloto entre a FUNTV, MEC e as universidades federais do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e a Estadual de Campinas. Mas, com o fim do governo militar, houve também mudanças de orientação política e administrativa. E em abril do mesmo ano, foi aprovado o Programa de Ação Imediata em Informática na Educação de primeiro e segundo grau, que teve como objetivo a criação de uma infraestrutura de suporte junto às secretarias estaduais de educação, a capacitação de professores, o incentivo à produção descentralizada de software educativo, bem como a integração de pesquisas que vinham sendo desenvolvidas pelas diversas universidades brasileiras. Uma das primeiras ações decorrentes do lançamento desse programa foi recomendar a avaliação do projeto Educom, que foi realizado por uma comissão de especialistas de alto nível, no sentido de manutenção e revigoramento do apoio técnico e financeiro do centro piloto. Por falta de conhecimento técnico-científico nessa área, o governo iniciou suas atividades nas universidades para depois atingir os professores dos sistemas estaduais de ensino público. A capacitação do professor teve início pelo projeto Formar,
Ele foi operacionalizado por meio de 2 cursos de especialização em informática na educação, em nível de pós-graduação lato sensu, realizados na Unicamp, dedicado aos professores das diversas secretarias estaduais de educação das escolas técnicas brasileiras, ou técnicas federais, na realidade. A partir de todas essas iniciativas, foi estabelecida uma sólida base para a criação de um Programa Nacional de Informática Educativa, o PRONINF. Ele tinha por finalidade desenvolver a informática educativa no Brasil através de projetos e atividades articulados e convergentes, apoiados em fundamentação pedagógica sólida e atualizada, de modo a assegurar a unidade política, técnica e científica imprescindível ao êxito dos esforços e investimentos envolvidos. Além disso, propunha a criação de uma estrutura de núcleos distribuídos geograficamente pelo país, a capacitação nacional através de pesquisa e formação de recursos humanos e formação de competência tecnológica. Em 1990, o Ministério da Educação aprovou o primeiro Plano de Ação Integrada, o PLANINF, para o período de 1991 a 1993, com objetivos, metas e atividades para o setor. O PLANINF, assim como o PRONINF, destacava como não poderia deixar de ser a necessidade de um forte programa de formação de professores, acreditando que a mudança só ocorre se estiverem amparadas em profundidade por um intensivo e competente programa de capacitação de recursos humanos, envolvendo universidades, secretarias, escolas técnicas e empresas como o SENAI e o SENAC. Observemos. Em 1986, é criado o Comitê Assessor de Informática para a Educação, com o objetivo de definir os rumos da Política Nacional de Informática Educacional a partir do EDUCOM. Já em 1987, foi lançado o projeto Formar, que tinha como objetivo principal a formação dos professores e técnicos da rede pública do Brasil para o trabalho como informática educativa. Como forma de viabilizar esse projeto, foi criado o primeiro curso de informática na educação, o que serviu de incentivo à produção descentralizada de um software educativo. Atualmente, as tecnologias digitais continuam se propagando nas escolas públicas e, em termos de política pública, existe a preocupação com a inclusão digital das classes menos favorecidas. O governo tem implantado nas escolas públicas núcleos de tecnologia educativa, viabilizados pelo PROINFO de 1997, e laboratórios de informática educativa. Associado à implantação desses laboratórios, tem sido oferecido aos professores, à rede pública, programas de formação para o uso da tecnologia digital, como o PROINFO. Vamos conhecer um pouco mais desse projeto? O PROINFO é composto de 3 vertentes de ações: a implantação de ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais nas escolas públicas de educação básica, capacitação dos professores, gestores e outros agentes educacionais para utilização pedagógica das tecnologias nas escolas e inclusão digital, oferta de conteúdos educacionais, multimídia e digitais, soluções e sistemas de informação disponibilizados pela Secretaria de Educação à distância. Então, meus caros, de forma resumida, a década de 80 caracterizou-se pela produção de conhecimento técnico-científico na área, mediante o desenvolvimento de experimento piloto em universidades brasileiras e implantação de centros de informática educativa junto aos diversos sistemas de educação no país, o que permitiu a criação de uma sólida base teórica nacional fundamentada na realidade da escola pública brasileira. Esta fase experimental foi desenvolvida, na realidade, por mais de 10 anos. Gerou a cultura nacional de uso de computadores na educação brasileira, oferecendo condições necessárias para que a gestão atual do Ministério da Educação promova ações de maior envergadura nesta área. Enfim, o conhecimento adquirido a partir dos resultados até então alcançados, traduzido em pesquisas, na realidade foi traduzido em pesquisas, metodologias, software, sistema de autoria e outros produtos. Bom, agora que já sabemos como foi a trajetória da informática educativa no Brasil, iremos trabalhar com a parte mais prática. Como introduzir o computador como recurso pedagógico no ambiente escolar.
além de conhecermos alguns softwares utilizados na educação e as etapas que podem ser seguidas na formulação de um projeto pedagógico com a utilização da informática educativa. Prontos? Então vamos! Na informática educativa, a utilização do computador é uma ferramenta pedagógica que auxilia no processo de construção do conhecimento, ou seja, o computador é um meio e não um fim. Nesse sentido, ele transforma-se em um poderoso recurso de suporte e aprendizagem, com inúmeras possibilidades pedagógicas, desde que haja uma reformulação no currículo, que se criem novos modelos metodológicos e didáticos e, principalmente, que se repense qual o verdadeiro significado da aprendizagem, para que o computador não se torne mais um belo enfeite. Aliás, esta é a principal preocupação dos pesquisadores. Se a inserção da informática no âmbito escolar, de fato, traz inovações com benefícios a todos os envolvidos, ou se o computador é apenas mais um modismo passageiro. Como exemplo, podemos citar o telecino. Observem. O telecino foi uma modalidade de ensino, uma experiência de utilização da tecnologia, em particular da televisão em sala de aula, que se iniciou em 1974. Esta proposta permitiu ampliar o número de matrículas e universalizar o ensino fundamental, principalmente em regiões interioranas do estado. As escolas foram bem equipadas e os professores foram treinados a se tornarem orientadores de aprendizagem. Contudo, a falta de assistência técnica, de objetivos claros, de uma metodologia apropriada à realidade local, a falta de material didático, faltava desde manuais de ensinos, fitas cassetes com aulas e energia elétrica. Sem contar com o fato do mesmo ter sido implementado de forma unilateral, sem uma reflexão conjunta com o professor e alunos. Tornou o telecino uma tentativa fracassada de inserção da tecnologia de informação na sala de aula. Para que tal fato não ocorra novamente, é necessário que o professor e a escola dinamizem o processo de ensino-aprendizagem, com aulas mais criativas, motivadoras e que despertem nos alunos a curiosidade e o desejo de aprender, conhecer e fazer descobertas. O uso da informática da educação não está restrito à informatização da parte administrativa da escola ou ensino específico da informática para os alunos. Dessa forma, para a implantação dos recursos tecnológicos de forma eficaz na educação, são necessários 4 ingredientes básicos: computador, um software educativo, um professor capacitado e o aluno. Daí, o computador passa a não ser mais um instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo e, portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por intermédio do computador, certo? Quando o próprio aluno cria, faz, age sobre o software, decidindo que melhor solucionaria o seu problema, torna-se um sujeito ativo de sua aprendizagem. Além disso, permite a construção e reconstrução do conhecimento, tornando a aprendizagem uma descoberta. A mudança da função do computador como meio educacional acontece juntamente com o questionamento da função da escola e do papel do professor. A verdadeira função do aparato educacional não deve ser a de ensinar, mas sim a de criar condições de aprendizagem. Isso significa que o professor precisa deixar de ser o repassador de conhecimento e passar a ser o criador de ambientes de aprendizagem e o facilitador do processo de desenvolvimento intelectual do aluno. Observe uma característica peculiar do computador. A característica de interatividade proporcionada pelo computador é a sua grande possibilidade de ser um instrumento que pode ser utilizado para facilitar a aprendizagem individualizada. Além disso, o computador incorpora hoje vários recursos tecnológicos. Por meio dele é possível ouvir rádio, ver vídeos, ler revistas, jornais, reproduzir e gravar CDs, conversar com outras pessoas como se estivéssemos ao telefone, entre outras coisas. Pois bem, continuando a nossa conversa, a utilização da informática educativa pode juntar elementos da educação formal e não formal. Por intermédio de sites na internet, por exemplo, pode trazer para dentro da sala de aula
filmes ilustrando a vida de grandes vultos do passado, ou documentários detalhando a etapa de desenvolvimento dos seres vivos, entre outros. A democratização do acesso a esses produtos tecnológicos é talvez o maior desafio para essa sociedade, demandando esforços e mudanças nas esferas econômica e educacional. Certamente, o papel do professor está mudando. Seu maior desafio é reaprender a aprender. Compreender que não é mais a única fonte de informação ou transmissor do conhecimento, aquele que ensina, mas aquele que faz aprender, tornando-se um mediador entre o conhecimento e a realidade, um especialista num processo de aprendizagem em prol de uma educação que priorize não apenas o domínio dos conteúdos, mas o desenvolvimento de habilidades, competências, inteligência, atitudes e valores. A utilização da TICs, da Tecnologia de Informação e Comunicação, no ambiente escolar, contribuiu para essa mudança de paradigmas, sobretudo para o aumento da motivação em aprender, pois as ferramentas de informática exercem um fascínio nos alunos. Se a tecnologia for utilizada de forma adequada, tem muito a nos oferecer. A aprendizagem se tornará mais fácil e prazerosa, pois a possibilidade de uso do computador como ferramenta educacional está crescendo e os limites dessa expansão, segundo alguns autores, são desconhecidos. O que é necessário para que os recursos tecnológicos estejam ligados ao processo de construção do conhecimento é que haja uma proposta pedagógica eficaz. É preciso considerar também as pessoas envolvidas nesse processo educacional, como elas definem a utilização da informática na escola. Para tanto, torna-se relevante despertar o interesse do professor pelo uso do computador, estimulando o seu desejo de conseguir melhores resultados e, com isso, motivando a aprendizagem dos alunos. No entanto, para se implementar o projeto pedagógico, principalmente no que diz respeito à informática, é preciso, evidentemente, identificar os recursos materiais e financeiros necessários e os que já estão disponíveis. Nesse ponto, o envolvimento de toda a comunidade escolar também é importante, na definição de estratégias para obtenção e uso dos recursos destinados à execução do projeto, bem como para verificar quais são os pontos de vista dos docentes e dos funcionários em relação aos impactos da tecnologia na educação. Para incorporar a tecnologia de informação e comunicação no contexto escolar, é necessário discutir com os alunos quais são os impactos que a tecnologia provoca em sua vida cotidiana e como ele dá com diversos instrumentos tecnológicos. Integrar os recursos tecnológicos de forma significativa com o cotidiano educacional. Envolver as famílias e os demais segmentos da comunidade escolar nos processos de discussão e implementação das novas tecnologias no cotidiano escolar. Alguns autores consideram que a proposta pedagógica da escola visa a utilização do computador na educação em dois âmbitos. Pela disciplina, onde os professores utilizam os computadores como reforço e complementação para os conteúdos abordados em sala de aula, e também por projetos educacionais, onde a utilização da informática acontece de forma integrada entre as várias disciplinas no desenvolvimento de propostas de projetos. O papel do técnico em multimeio didáticos seria desde preparar o laboratório para receber os alunos e o professor, bem como para participar da escolha ou propor aplicativos e programas de computador que poderão ser utilizados. Até a participação na elaboração de projetos propondo o melhor uso dos recursos de informática disponíveis. Outro grande questionamento é se o professor precisa cumprir uma grade horária mínima no ambiente de informática ou deve utilizá-lo quando necessitar e tiver algum interesse. Observem o seguinte: a classificação da utilização desses ambientes de informática pode ser de duas maneiras. A sistematizada, quando os horários são definidos previamente durante um planejamento das aulas de forma semanal ou quinzenal, por exemplo. E a não sistematizada, qual corresponde o uso do ambiente de informática, esse uso seria livre e dependente do interesse e da necessidade do professor, que agenda o seu horário.
Outra questão a ser considerada na utilização da informática na educação é o objetivo de sua aplicação. A utilização do computador deve variar de acordo com o objetivo a ser alcançado. O importante é questionar o objetivo que se quer atingir ao utilizar um recurso tecnológico na prática pedagógica, avaliando suas qualidades e limitações. Vejamos alguns exemplos dessa classificação de uso do computador. Pedagógica. A escola utiliza o computador como ferramenta para complementos e sensibilizações disciplinares aos projetos educacionais. Para isso, os alunos precisam estar aptos a manusear o computador e a trabalhar com os softwares. Caso contrário, ficarão inseguros e não poderão aproveitar as ferramentas de forma adequada para obter os resultados positivos. E social. A escola preocupa-se em repassar para os alunos alguns conteúdos tecnológicos. O enfoque social está relacionado também à utilização da informática em diversas áreas, como caixas eletrônicos de banco, caixa de supermercado e terminais de consulta, por exemplo. É importante que as aulas no ambiente de informática sejam planejadas, com objetivo e conteúdo a ser abordado, bem definido, indicação do software a ser utilizado e qual critério de avaliação que vai ser utilizado. As aulas deverão ser desafiadoras, com problemas a serem resolvidos. Deve-se evitar aquelas aulas em que o aluno repete passos, mas não associa a aprendizagem. Deve ser prevista práticas sociais de informática no plano de aula, sempre relacionando as ferramentas com a mudança social. Entre outros fatores, a quantidade de máquinas disponíveis também faz uma diferença. Quanto mais computadores a escola tem, maior é a frequência de uso para as atividades educacionais, inclusive com a participação dos estudantes. Além disso, a conexão à internet é fundamental para desenvolver um bom trabalho. Devemos salientar que para um uso eficaz da informática no processo de aprendizagem, precisa-se observar alguns fatores. Vejamos. A sala de informática precisa ter aspectos físicos como mobiliário adequado, instalação elétrica compatível, etc. E pelo menos um computador funcionando, podendo ou não estar conectado à internet. Além de um conjunto de regras de uso da sala de informática, poderão também formar uma equipe de tutores, até mesmo no seu contraturno de período. Um contraturno do período dos alunos, o que eles estudam, além de, claro, garantir que a manutenção de programas e hardware sejam feitas. Agora, para implantação ou reformulação de um projeto de informática educativa, devem ser considerados alguns passos, como diagnóstico do aluno, que é o diagnóstico do contato do aluno com a tecnologia educacional. Um plano de ação que define as atividades que serão desenvolvidas, os responsáveis, o prazo para a sua execução, além dos custos. Capacitação dos profissionais da educação, definição dos softwares que serão escolhidos e, por fim, a elaboração do projeto pedagógico, com o uso da informática educativa. Existem vários tipos de softwares educacionais, como, por exemplo, temos os tutoriais, os de exercitação, os de investigação, jogos, entre outros, que favorecem desde a edição do texto à criação de planilhas e banco de dados. Vejamos. Como exemplo de tipos de softwares educacionais, nós temos o tutorial, o qual a informação é organizada de acordo com uma sequência pedagógica particular. Procura ensinar controlando o processo de aprendizagem e de acordo com o tempo que o aluno leva para aprender. Já os de exercícios e práticas utilizam perguntas e respostas, normalmente utilizadas para revisar material já estudado. O software de simulação simula situações reais, que, sem o uso do computador, dificilmente poderiam ser trabalhadas pelos alunos, com a mesma qualidade e realismo nas formas tradicionais de ensino. Também temos os de programação, onde o aluno programa o computador. Os aplicativos que incluem processadores de textos, planilhas eletrônicas e etc. Os de multimídia e internet, que misturam som, imagem e texto. E um dos mais usados, os jogos, originalmente programado para entreter, possui grande valor pedagógico e é definido por profissionais da educação que acreditam que o aluno aprende melhor quando é livre para descobrir ele próprio as relações existentes em um dado contexto.
O desenvolvimento de habilidades para o uso do computador em sala de aula tem mostrado ao professor o seu papel de ferramenta e não de máquina de ensinar. É a ferramenta que permite ao aluno realizar uma série de atividades. A introdução dos microcomputadores na sala de aula pode representar uma possibilidade mais eficaz de lidar com alguns tópicos do ensino. Já o enriquecimento constante dessa tecnologia permite ampliar e flexibilizar sua utilização enquanto instrumento de ensino e aprendizagem, podendo ainda o professor fazer modificações importantes e interessantes, além de alterar o próprio processo de aprendizagem. Com as tecnologias estão permanentemente em mudança, a aprendizagem contínua é consequência natural do momento social e tecnológico que vivemos, a ponto de podermos chamar nossa sociedade de sociedade de aprendizagem. Todavia, a utilização de ferramentas computacionais em sala de aula ainda parece ser um desafio para alguns professores, que se sentem inseguros em conciliar os conteúdos acadêmicos com instrumento e ambientes de multimídia, os quais ainda não têm pleno domínio. Assim, você, como profissional técnico em multimeio didáticos, também como educador e gestor desses espaços e ambiente de comunicação e tecnologia da escola, poderá auxiliar nesse processo, já que conhece os fundamentos da informática, o uso do computador no processo de ensino-aprendizagem, da internet, do domínio prático desses principais programas. Para isso, será imprescindível manter um relacionamento construtivo com todos os professores, no sentido de prontificar ajudá-los em seu trabalho de ensino com o uso das tecnologias de informação disponíveis na escola e na comunidade. Enfim, pessoal, estamos finalizando a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado, mas principalmente que ela tenha sido extremamente proveitosa no seu cotidiano escolar. Não se esqueçam que, em caso de dúvidas, você tem um caderno didático, os tutores e a mim para auxiliá-los. Então, um grande abraço e até a próxima!